Aleluias, glórias a Deus. Ó Pai, que nesse momento o Teu Espírito Santo possa realizar coisas maravilhosas através dessa pregação. Que toda influência maligna, Senhor, todo espírito imundo, toda incredulidade, toda dureza de coração, toda insensibilidade, Senhor, à Tua graça, que seja agora dissipada, que seja repreendida. E que essa pregação, Senhor, possa trazer entendimento a todos aqueles que serão alcançados por essa palavra poderosa, essa palavra de avivamento, essa palavra de vitória. Abençoa a Tua obra, abençoa nossas vidas, ó Deus, e que o Senhor possa nos conceder sempre a porção ilimitada, a porção infinita, imensurável, extrema do Teu Espírito Santo sobre nós, a porção dobrada do Teu Espírito Santo sobre nós. Abençoa-nos em tudo, Pai, e que todo mal só possa repreender agora, em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Glórias a Deus. Queridos, nessa mensagem eu quero falar de algo impressionante, né? Algo impressionante, inclusive, em apenas um único capítulo, né? Em apenas um único episódio, né? Nós encontramos várias situações impressionantes, né? Vários fatos inusitados, né? Diversas lições, né? Um riquíssimo aprendizado. Eu estou falando aqui do livro de Neemias, né? Ainda quero chegar ainda, né, nas muralhas de Jericó, né, na batalha, né? Enfim, naquela batalha impressionante, né, onde o poder de Deus mais uma vez concedeu a vitória, né? Ainda quero chegar, né, na destruição de Jericó, né? Mas eu quero começar aqui no livro de Josué, capítulo 2, falando sobre, né, os espiões infiltrados, designados para estar em Jericó, né? Falando sobre os espias mandados a Jericó e também falando sobre Rabi, né? Aquela meretriz, né? Aquela mulher que era ímpia, né? Mas que teve um gesto íntegro, né? Que agradou ao Senhor, tanto que o Senhor concedeu livramento e salvação para ela, né? Por causa do seu gesto de ajudar os espiões enviados por Josué, né? De acolhê-los, né? De protegê-los, né? E até se arriscar por eles, né? Ou seja, um gesto de integridade da parte dela, né? Um gesto nobre, né? E, enfim, que agradou muito a Deus, e através desse gesto o Senhor concedeu salvação para Rabi. Mas nós ainda quero chegar nesse ponto ainda da lição. Mas, irmãos, olha só que impressionante. Não sei se você conseguiu compreender, entender a dimensão, né, do aprendizado que nós encontramos aqui, e também, né, o quanto, enfim, essa estratégia, né, que eles usaram, enfim, se identifica com a minha maneira de combater as drogas, né? Queridos, olha só, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O título é assim: os espiões designados a Jericó. E de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente
como espiões, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. E esses chegaram, né? E quando chegaram, entraram na casa de uma mulher prostituta, que seu nome era Rabi. E ali pousaram. Então, olha só, outra coisa impressionante. Eu estou falando aqui de uma estratégia de batalha, né? Que na verdade, aqueles homens, né, eram espiões. Aqueles homens, né, enfim, eram servos do Senhor. Né? Eles eram israelitas, eles eram ministros de Deus, eles eram servos de Deus. Inclusive, se você observar, né, na questão da destruição de Jericó, né, eram sacerdotes que estavam ali naquela peleja. Eram ministros de Deus, eram servos do Senhor. O povo de Israel era um povo de fé, o povo de Israel era um povo muito fiel, muito submisso a Deus, né? Tanto que Deus realizava coisas assim, coisas paranormais, né? Coisas sobrenaturais. Enfim, o poder de Deus se manifestava intensamente, né? Tanto sobre os filhos de Israel, quanto através do povo de Israel, né? Então era um povo muito devoto, era um povo muito, né, fiel a Deus, era um povo muito dedicado, né? Um povo muito consagrado. E aqui diz o seguinte, ó, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, né? Primeira parte aqui a gente encontra uma estratégia, né? Homens de Deus, homens valentes, homens habilidosos, porque óbvio, é lógico, é claro, né, que uma operação dessa aqui, uma missão dessa aqui, tão arriscada, uma missão tão delicada, né, que Josué estava designando eles, né, é óbvio que eles não eram qualquer pessoas. É lógico que Josué, que era um homem muito sábio, um homem de Deus, um homem ungido por Deus, né, um homem preparado, inclusive, para suceder Moisés, né, o próprio Deus que escolheu Josué. E para Deus escolher Josué e colocar de cabeça sobre o povo, colocar de líder, colocar de liderança, né? É porque Josué também era um homem muito genial. Josué também era um homem muito intelectual, era um homem muito preparado, era um homem muito sábio, né? Sem contar também que a sabedoria do Espírito Santo quando está na nossa vida, né? Enfim, o homem vive no piloto automático, né? Deus no comando e ele no piloto automático, ou seja, Deus no controle, né? Enfim, o homem quando está na direção de Deus, ele só faz coisa genial. Ele só faz o que é certo, né? Ele só faz o que é eficaz. Então Josué, sendo um homem de Deus, é claro que ele escolheu para essa missão especial, essa operação especial, né? Eu acho que se a gente comparar com os dias de hoje, né, essa operação aqui, essa missão aqui, né, daqueles dois homens, né, aqueles dois espiões, né, terem tido a coragem de se infiltrar ali dentro de Jericó, uma cidade, né, toda fortificada, inclusive a palavra fala, né, a palavra fala que eles estavam tão, né, eles eram tão prudentes nessa época aqui, eles estavam agindo com tanta prudência, estavam agindo com tanto receio, né, com tanto cuidado, com tanta precaução, né, que ninguém entrava e ninguém saía, né, da cidade de Jericó. Ou seja, é uma missão muito arriscada, porque quando você, né, quando existe uma situação dessa, como eu falei, se a gente fosse comparar aqui para os dias de hoje, né, a gente podia comparar esses espiões aqui com 007, né, da ficção, o James Bond, né, com os agentes da CIA. A gente assiste aí na mídia, né, a gente assiste aí na ficção, né, no cinema, nos filmes, né, esse tipo de operação, de empreendimento. Mas, enfim, isso é fundamentado na realidade, né? Isso é tudo fundamentado na realidade, né? Enfim,
a ficção imita a realidade. E realmente essas coisas acontecem, né? Então a gente poderia comparar esses espiões aqui, não os agentes do FBI, da CIA, né, do Serviço de Inteligência, para fazer uma operação dessa. Esse tipo de observação aqui, ó, inclusive se você analisar, né, se você observar dentro de corporações militares, organizações militares, né, onde existem essas equipes, esses grupos, né, esses grupos de operações especiais, se você observar, se você analisar, todo observador militar, né, ele só é selecionado a partir de um critério muito rigoroso. Né? Eles exigem, para esse tipo de oficial, né, eles precisam ter um nível técnico elevadíssimo, eles precisam fazer muitos cursos, estudar anos e anos, eles precisam de um preparo mental, todo tipo de treinamento psicológico, inclusive os agentes da CIA, não sei se você sabe disso, do FBI, que trabalham infiltrados, eles são treinados até para suportarem tortura. Sabia disso? É verdade. Eles são treinados até para suportarem torturas, né? Até para suportarem serem torturados ali, né? Mutilados, enfim, violentados, agredidos, né? Enfim, então não é qualquer pessoa. E aqui, se você analisar, a gente olha aqui, ó, louvado seja o nome do Senhor. Ó, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espiões, dizendo, ó, andai e observai a terra de Jericó. Né? E quando chegaram, eles entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Rabi e pousaram ali. Ou seja, não eram qualquer um. Né? Com certeza eram homens, né, que tinham homens inteligentes, com certeza eram homens corajosos, com certeza eram homens que tinham um equilíbrio emocional, você está entendendo? E muita fé também para poder se arriscar dessa forma. Você pode ver que eles se arriscaram, né? Eles se arriscaram, né, a chegar em Jericó, mesmo naquela época de crise, né, naquela época, enfim, onde eles estavam todos acautelados, né, cautelosos, né, enfim, apreensivos já, né, esperando um suposto ataque de Israel, tanto que estavam mantendo a cidade fechada, né, e tanto que a cidade de Jericó, né, ela tinha muros, né, enfim, muros que circuncindavam toda a área, né, enfim, toda a região ali, né, toda a área da cidade, ela era circuncidada por muros fortíssimos, muros fortificados, né? Então, ou seja, tinha que ter muita habilidade, não era qualquer um que podia fazer aquela missão ali, né? Tinha que ser pessoas realmente preparadas, realmente habilidosas. Então a gente pode encontrar aqui o primeiro detalhe aqui da lição. Era uma estratégia. Eram estrategistas de Josué. Eles eram estrategistas do povo de Deus, do povo de Israel. Eles eram altamente preparados. Isso aqui foi uma estratégia. Né? Você acha que 2 israelitas iam se arriscar, né, de entrar numa cidade inimiga, onde eles poderiam morrer, onde o rei de Jericó era muito rigoroso para com os israelitas? Eles eram inimigos atrozes, né? Eles eram inimigos, arqui-inimigos, né? Ou seja, o povo de Jericó era um povo, enfim, totalmente contra o povo de Israel. E eles sendo detectados ali, eles poderiam morrer subitamente, eles poderiam ser assassinados, enfim, ou coisa pior, né? Enfim, eles poderiam querer até, né, enfim, talvez
fazer algo com a família, com as famílias deles, né? Então, olha só, a gente encontra aqui o primeiro detalhe. Estavam numa missão secreta, eles eram estrategistas militares, né? Podemos até dizer, no mínimo militantes, né? Mas, enfim, com o propósito de realizar a obra de Deus. Eles tinham uma missão, que era lutar contra, né, enfim, Jericó, que era derrotar aquele povo, né? As razões, nós até já falamos sobre as razões, né? Enfim, as razões pelo qual o povo de Israel se levantou, né, contra Jericó. Mas aqui a gente encontra aqui o seguinte: louvado seja o nome do Senhor. Eles chegaram para observar, né? Eles estavam ali infiltrados, né? Eles não podiam chamar a atenção. Eu me lembro uma vez que eu estava ali na capital Vitória, uma vez que eu estava ali na Rua da Lama, né? Eu me lembro uma vez que eu estava ali na Rua da Lama e tinha um barzinho ali, né? Para não dizer todo lugar ali, todo canto ali. Eu acho que até ali na Rua da Lama ali, né? Entendeu? Aí ali, sabe como é que é a Rua da Lama, né? Deu um tempinho agora, tá mais devagar por causa da quarentena, né? Por causa dessa questão aí da pandemia, mas ali não adianta, a mídia fala, você tá entendendo? É claro, a mídia mostra parcialmente, né? Eles mostram porque não tem como esconder, porque tem que falar mesmo, né? Alguns moradores ali também criticam, né, aquelas aglomerações ali, aquele consumo exacerbado de droga ali, né, aquela traficância toda, aquela criminalidade toda que acontece ali, por mais que seja uma área nobre, né, e seja um circuito de entretenimento dos principais do estado, né, dos principais núcleos, né, de recreação ali, um conjunto de barzinhos, de pubs, né, enfim, de vida noturna da capital do estado do Espírito Santo, por mais que seja na área nobre, ali se concentra também altos índices de criminalidade, né? Chega a aglomerar ali milhares de jovens ali consumindo droga, né? Eu mesmo, né, já ajudei a polícia a efetuar flagrantes ali, né? Enfim, observando ali pessoas vendendo droga, chamava a polícia, ó, o cara tá com droga aqui, né? A polícia já prendeu alguns ali, né, através da minha contribuição. Só que é o seguinte, tem um barzinho ali, né, que é muito frequentado por universitários, né, muito frequentado enfim, por jovens que gostam de beber, consumir droga, né, principalmente cocaína, né, a droga mais consumida da Rua da Lama, sem dúvida, é a cocaína, né. Maconha rola mais nas praias, rola muito maconha também, mas ali a maioria ali é tudo cheirador. Mas o que acontece? Um barzinho ali, né, onde de madrugada, né, fica todo mundo sentadinho ali, né, socialmente, né, enfim, ali, as galerinhas ali, os grupinhos ali, e rola muita droga, né, rola muita droga ali. E como eu sempre digo, né, a mídia mostra porque não tem como deixar de falar uma situação dessa. Mostra porque todo mundo sabe, mas eles mostram parcialmente, eles não mostram assim com legitimidade, né? Eles falam, né, mostram, ou seja, divulgam informação superficial. Eles mostram o que já todo mundo sabe, você está entendendo? Eles mostram, ó, a Rua da Lama está tendo muita aglomeração de jovens, não sei o que, muito consumo de droga, muito tráfico, não sei o que, e vão lá e entrevistam o cabeça. Isso não adianta. E vão lá e entrevistam os patrões, você está entendendo, né? Enfim, e eu já cansei de ver isso, né? Eu cansei de ver eles fazerem reportagens sobre a situação do tráfico, da consumação de droga na Rua da Lama, e entrevistar o cara como se fosse um cidadão de bem. Entendeu? Eu olhava e falava, meu Deus do céu, olha só como é que é o crime organizado. Ainda coloca o cara na frente, ainda blinda o cara mais ainda. Você está entendendo? O cara já era à frente, eles ainda vão lá para blindar. Você está entendendo? Então, rola muita droga ali, muito tráfico. A mídia até às vezes mostra
porque eu me lembro uma vez, né, falando dentro desse assunto aqui, eu me lembro uma vez que estava todo mundo lá, né, barzinho, e começou a rolar um comentário. Que tinha dois policiais. Eu não sei exatamente se eram policiais civis ou se eram policiais do serviço de reservado, né, do serviço de inteligência, né, aquela polícia secreta da militar. Tinha dois policiais, né, afastados assim aproximadamente uns 200 metros daquela aglomeração, e os policiais com os braços cruzados, calça jeans, camisa gola polo, né, dois policiais assim com o braço cruzado, e não paravam de olhar para a galera que estava na mesa, né, olhando de longe, cara assim, já estavam assim há mais de 40 minutos, literalmente nem piscavam olhando. E nisso, né, um dos cabecinha lá do movimento ali, ele tinha identificado, sabe como é que é o crime organizado? Inclusive eu quero chegar nessa parte aqui também, ó. Então se deu a notícia ao rei. Então logo o rei recebeu a notícia, né, que dois israelitas estavam espionando a terra de Jericó. Olha só. Então o rei de Jericó logo recebeu a notícia, né, que dois espiões de Israel estavam observando a terra. Ou seja, o cabeça logo ficou sabendo, você está entendendo, que tinha X9 na área. Né? É igual aquela música aquele funk, né, daquele MC, né, que ele fala, ó, tem X9 no bagulho. O rei logo ficou sabendo que tinha X9 na área, né? E é sempre assim, o cabeça sempre sabe de alguma forma, você está entendendo? Aí os dois policiais estavam olhando ali, né, estavam observando alguma coisa, observando que já tinha uma suspeita, né? Óbvio, já tinha uma suspeita. Eu acredito até que talvez estivesse ali por causa das minhas denúncias, porque eu sempre denuncio, né? Sempre denunciei aquilo, na própria Polícia Civil, na própria Polícia Militar e no próprio DPM ali, de Jardim da Penha ali. Ixi, quantas vezes eu estive ali interagindo ali com os policiais ali, né, para os informar, né, sobre esses fatos. E os caras estavam ali olhando. Isso que os policiais estavam ali olhando, um cabecinha já ficou sabendo que eles eram dois policiais. Eu não sei como que ele ficou sabendo. Alguém deve ter falado, né? Mas também, do jeito que eles estavam ali, você está entendendo? Do jeito que os dois estavam, tava na cara que era a polícia. Você está entendendo? Tava na cara que era a polícia. Inclusive eu quero aproveitar esse vídeo aqui para dar um toque na polícia de Alegre. Né? Eu quero dar um toque em vocês, porque eu ouvi, você está entendendo? Algumas pessoas dizendo, alguns malucos, consumidores de droga, né? E alguns elementos envolvidos com o tráfico aqui, comentando, alguns dias antes. Eu quero até dar um toque em vocês, você está entendendo? Ali nas mediações ali do bairro Vila do Sul, né? Estavam comentando, dá um toque na polícia, você está entendendo? Estavam comentando, se liga aí, os caras estavam falando desse jeito, falando lá, estavam dizendo entre si, um alertando o outro, né, que tinha polícia disfarçado, você está entendendo? Um carro de... até aquela... Não, mas isso aí todo mundo sabe, você está entendendo? Tem aquela música do Mano Brown, né, dos Racionais MCs, né, que tem um trecho que fala, né, se viu dar o bote usando o caminhão da Light, né? Aí tem uma parte que ele fala, se viu dar o bote usando o caminhão da Light, ou seja, falando que a
polícia, né, realiza operações disfarçadas. E isso, eu falo porque eu sou especialista em segurança pública, não é que eu nunca fui bandido, nunca fui criminoso, eu pesquiso muito o assunto, né? E a gente sabe disso, inclusive a própria criminalidade sabe, conhece, assim como a polícia conhece os modos operantes da criminalidade, a criminalidade também conhece os modos operantes da polícia, né? E todo mundo sabe, né? Já cansei de ver vagabundo falar isso na cadeia, que polícia faz operação disfarçado de SAMU, né? Uniforme do SAMU, polícia faz operação disfarçado de gari, polícia faz operação disfarçado no carro em viatura da Excelsa, né? Em viatura enfim, da companhia elétrica, né? Enfim, da Cezan, né? E até no carro da Coca-Cola. Eu quero até dar um toque na polícia aqui de Alegre, porque os caras estavam comentando, esses dias, traficantes lá estavam comentando, a malucada estava comentando, ó, que a polícia estava observando, estava monitorando disfarçada, você está entendendo? Disfarçada de técnicos que fazem manutenção na rede elétrica, técnicos que fazem manutenção em rede telefônica, técnicos de telefonia e até no caminhão da Coca-Cola. Eu falo perante Deus, eles estavam comentando lá, se liga aí, não sei o que a polícia está vindo aí no caminhão da Coca-Cola, disfarçado de funcionário da Coca-Cola. Eles estavam falando entre si, quero dar o toque na polícia aí. Você está tentando aproveitar esse vídeo para isso, né? Cuidado que a polícia, os homens estão andando aí no caminhão da companhia elétrica, disfarçado de uniforme. Inclusive lá em Vitória, lá em Vitória, lá na Grande Vitória, um policial uma vez deu um flagrante lá, um flagrantão lá na boca lá, né, disfarçado de vendedor de picolé. Já até falei esse testemunho, né? A polícia tinha que agir com inteligência para poder efetuar prisões, né, lograr êxito e efetuar maior número de prisões, né? O policial chegou lá chegou na boca de fumo, disfarçado, né, de vendedor de picolé, sem camisa. Chegou sem camisa, tal, chinelinho, bermudinho, empurrando o carrinho de picolé. Chegou lá na boca, e aí, quer de quê? Né? Aí um chegou, eu quero de coco, toma aqui seu colher de coco. Eu quero um de morango, toma aqui o de morango. Né? Aí na hora de chegar no terceiro, você quer de quê? Aí ele, você quer de abacaxi? Você quer de abacaxi? Mas aqui tá o X, ó. Tum, tirou uma quarentona de dentro do carrinho de picolé, você tá entendendo? Rendeu os caras, né? Deu maior flagrantando os caras lá. E a polícia já brotou na hora. Mas era tudo organizado. Então, tipo assim, eu tô querendo dizer, aproveitando a oportunidade aqui, para dar um toque na polícia aí, que os caras já estão, ligados ali, os caras estavam comentando ali esse tipo de situação. Talvez, né? A polícia acha, né, que não está sendo percebida a sua aproximação, né? Talvez a polícia ache que os caras não estão notando, né? Os caras não estão atentos, né? Mas eles estavam precavidos ali, estavam sabendo que a polícia estava se aproximando ali no caminhão da Coca-Cola e no caminhão da rede elétrica e também disfarçado de técnico de companhia telefônica. Aqueles carrinhos, né, que anda com a escala em cima, né? Então quero avisar, quem avisa amigo é, né? Para a polícia eu aviso, né? Agora é o seguinte, louvado seja o nome do Senhor. Os policiais estavam de um jeito que estava na cara que era polícia. Qualquer um saberia que era polícia, desconfiaria que era polícia. Qualquer traficante que tem um mínimo de experiência no setor, qualquer criminoso, você está entendendo? Né, que tem um mínimo de prudência, de sensatez, que anda atento, com certeza saberia, né, aí acharia estranho, porque estava todo mundo zoando lá, todo mundo curtindo, todo mundo fumando, todo mundo bebendo, todo mundo, né, se divertindo. E os caras estão lá assim, ó. Né? Já viu o segurança do Bolsonaro, quando ele está dando entrevista? Já viu o segurança do Bolsonaro, como é que eles ficam? Com a cara de leão, né? Então, tipo assim, qualquer um saberia,
né? Até quem não é traficante, né, olharia assim e falaria, aquele cara lá acho que é a polícia. E os caras estavam assim, uns 200 metros de distância da aglomeração, os dois policiais estavam ali de braço cruzado e olhando, ou seja, estava na cara que é a polícia. Mas alguém informou, alguém notificou um traficantezinho lá da área, lá, um cabecinha lá, né? Tal de Biriteiro, que é um traficante antigo ali da Rua da Lama ali. Você conhece Biriteiro? Né? Eu conheço Biriteiro, né? Biriteiro, né? O maior cabeção ali. Ixi, tem muitos anos que ele vende droga ali. Você tá entendendo? Aí avisaram pra ele, aí ele chegou na galera, você tá entendendo? Ele chegou na galera, todo mundo que tava cheirando, todo mundo que ele tava passando pó, chegou e falou assim, cuidado aí, que aqueles caras lá são polícia, não dá mole não. Se eles chegarem perto de vocês aí E eu assim, eu sentado assim, batendo papo com o pessoal ali, disfarçadinho, né? Bem no sapatinho, né? De chavadinho, né? E ele chegou perto da gente assim e falou, se aqueles caras chegarem ali perto de vocês, perguntar alguma coisa aí, se alguém tem alguma coisa, não sei o que, não fala nada não, ninguém viu de nada, fala que, não tô sabendo não, que eu sei lá ainda mandava os caras falar, por isso que o tráfico é uma corrupção terrível, né? É um querendo prejudicar o outro, né? Aí ele ainda fala, ainda ensinando pros malucos, ainda falou, se perguntar alguma coisa, fala que é lá em Andorinha. Se perguntar se sabe de alguma coisa, fala, aí tem uma boca lá em Andorinha, debaixo da ponte, lá que tem. Pra você ver como é que eles são astutos, né? Os traficantão, os cabeças da Rua da Lama, né? Eles dão os caras de Mangue Seco. Eles denunciam os caras de Mangue Seco. Lá em Mangue Seco, pertinho ali, né? Coisa de 500 metros. Tem uma boca de fumo lá no bairro, lá na orla de Mangue Seco, lá em Andorinha, né? Ainda falando, se perguntar alguma coisa, fala que você não sabe de nada, que aqui não tem nada não, fala que é lá em Mangue Seco, né? Aí eu olhando assim, cara, falou, seja, né? Eles estavam agindo da maneira o quê? Convencional. Qual é a maneira, normalmente, qual é a maneira que a polícia age, né? Normalmente, a polícia age dessa maneira, age de uma maneira séria, tem sempre uma postura, um comportamento padrão, utiliza sempre uma técnica, você está entendendo? Uma técnica dentro de um protocolo, dentro de um critério, você está entendendo? Todo mundo sabe como é que a polícia trabalha. Você viu quando a polícia está fazendo policiamento na rua? Quando a polícia está fazendo patrulhamento ostensivo, né? Como é que eles se comportam? Parecia 2 militares normais, faltou só a farda. Você tá entendendo? Eu acho que se eles estivessem de farda, os caras não tinham ficado com tanto medo, não tinha chamado tanta atenção quanto do jeito que eles estavam. Ou seja, a polícia tem que ter estratégia. Principalmente nessas situações especiais, nessas missões, nessas operações especiais. Tem situações que a polícia tem que agir com uma estratégia especial, tem que agir com inteligência, você está entendendo? Senão, jamais vão conseguir lograr isso da maneira convencional. Convenhamos. Tem situações que a polícia tem que agir de uma maneira alternativa, de uma maneira opcional, não de uma maneira convencional, né? Então, olha só o que eu quero dizer. Jesus é o caminho.